acredito que o Rafa, ele não teve tantas histórias, assim, de desviar, de fazer um monte de coisa errada, como a gente vê Não, muito. não porque o meu Mas desvio, mesmo assim teve os desafios. é que o teve as meu dificuldades, desvio foi interno, né? Isso, então. Eu E é fui uma tão pessoa prejudicial que quanto. eu me fechei em mim, eu fechei em mim, fechei nas coisas que eu assistia, me fechei nas Em coisas que eu jogos. jogava, né? Eu tenho testemunho de ser muito viciado, então posso dizer, a minha raiva eu me descontava nos jogos, entendeu? Coisa do tipo. Isso é legal, acho que a gente entrar um pouquinho nessa área, porque assim, tem pessoas que elas não têm o desvio clássico. Não sai da igreja, né? Mas continua na igreja desviado. E tem muito a ver com temperamento. Você é um cara mais fechado e tal. Conta como que era isso na tua vida, porque eu acredito, quando a gente faz, por exemplo, vamos fazer os cortes do programa. Um corte desse vai alcançar pessoas Sim. exatamente com esse perfil. Desviado dentro da igreja. O cara tá desviado dentro da igreja, quietinho lá, no jeitinho dele, mas tá entrando em cada chat que você não imagina, em cada conversa, em cada jogo. Fala um pouco dessa fase da tua vida, Rafa. Então, foi bem na adolescência mesmo, né? Quando o Rogério falou que se desviou da igreja, eu continuei na igreja, mas eu era extremamente viciado em videogame e em jogos, ao ponto de não ter vida fora disso, sabe? De chegar umas férias e passar os 30 dias das férias sentado na frente do computador jogando. Caramba. E às vezes o pai tem mais dificuldade de entender que o filho tá longe, né? Porque quando o filho tá fora mesmo, tá... Mais fácil de viver, né? com os pecados clássicos, né? E querendo ou não, você vai ficar 100% na frente do computador, isso eu falo para todo mundo, isso vai puxar pessoas que você não conhece, você vai acabar acessando pornografia. Você vai acabar... O que a internet te oferece é um universo extremamente grande que você pode acessar e que eu acessava. Ela estava cumprindo todo o ritual da igreja. Todo o ritual, não, cumprindo o ritual e ajudando meu pai. Você sabe, eles contam assim, não sei se eu vou fugir do assunto, eles contam umas coisas que se eu pudesse, assim, com muita humildade, mas deixar um conselho para pastores, eles falam muito, o Rafa e a irmã dele, eles são tão genuínos e puros assim, de coração como seus pais. Então, os dois entraram nesse lugar de ajudar, proteger, resguardar o pai. Os dois entraram nesse lugar de defesa, vamos fazer tudo para ajudar meu pai. E se eu pudesse dar um conselho para pastores que têm filhos na igreja, caminham junto, é guardar, de abrir o coração perto dos filhos. Os pastores, né, o casal, sai da igreja, dentro de casa. Claro que o ministério tem pressão, o ministério tem críticas, o ministério é um lugar, às vezes, solitário, passa por humilhação, por desafios, e vira o assunto do lar, sem maldade nenhuma. E a gente ouve muito, eu ouço muito pais, pastores, pais, ministros, eu ouço muito dos filhos de ministro. Eles absorvem esse ambiente. E aquilo leva eles para dois lugares, um ou esse. E é um lugar tão triste, porque eu ouço tanto, escutem isso, pastores, eu ouço a seguinte frase de filho de ministros: eu nunca contei os meus problemas para meus pais, porque eu não queria ser mais um. A vida do meu pai e da minha mãe é ouvir problema dos outros. Meus pais viviam cansados, sofrendo, entristecidos, eles tinham um peso nas costas, porque o filho via o ministério como um peso na vida de seus pais. Então eles diziam assim, eu não ia ser mais um. Depois meu pai passar tanto tempo na igreja ouvindo, e chegar em casa, eu ia contar para ele que eu estava mal. Então eles escondem dos pais as suas dores para não ser mais um elevador para o pai. Zé, posso falar uma coisa nisso aí que você está falando? Eu lembrei agora de quando eu estava no consultório médico com meu pai. Meu pai tinha 54 anos, eu tinha 14 anos, sei lá. No consultório médico com ele, quando ele foi diagnosticado com câncer. Então imagina, para um moleque de 14 anos, o pai com câncer, né, maligno. Mas ele saiu e como que você ficou sabendo do diagnóstico? Você estava junto na hora que saiu o resultado? Eu estava com ele. E aí o médico falou assim, ó... Ô, seu Osmar, com o que o senhor trabalha? O que o senhor é? Aí meu pai falou, eu sou pastor. Aí ele falou assim, então esse câncer está explicado, o senhor é um para-raio. Então você imagina para mim ouvir isso, até o câncer do meu pai, eu botei a culpa nele ser pastor. Sim. Kiko, mano Jefão, tu não se esquece, de 15 em 15 dias tem na mesa podcast. Se você não acompanha, eu vou aqui pra te falar. Corre logo, meu parceiro, no canal do Efatá.